pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa aula de hoje. O assunto é as leis de Newton. Vamos aqui começar pela primeira lei, que é a lei da inércia. O que significa dizer a nossa inércia? Tem uma situação bem simples, usada no dia a dia. Por exemplo, quando você está dentro de um ônibus e esse ônibus dá uma freada, você se movimenta para frente, devido à inércia. Porque como o ônibus estava em movimento, você teve a tendência de entrar no mesmo movimento que estava o ônibus. Logo, isso aí é a nossa inércia. Já a segunda lei, que é a lei fundamental da dinâmica, é dada por força resultante igual a massa vezes aceleração. A nossa terceira lei de Newton, ela é conhecida como ação-reação. Vamos aqui abordar a seguinte observação. Se um corpo em repouso tende por inércia a permanecer em repouso, um corpo em movimento tende por inércia a continuar em movimento retilíneo uniforme. Movimento retilíneo uniforme, MRU. Significa dizer que a tua aceleração ela é zero. Logo, tu terás uma velocidade constante, certo? E o corpo estará em equilíbrio. Para determinar a força de um corpo, temos que usar a seguinte equação. Força igual a massa vezes aceleração. Força dada em Newton, massa em quilograma e aceleração em metros por segundo ao quadrado. Caso não venha valores para aceleração, podemos uma maneira de achar a aceleração usando a equação V igual a V0 mais A vezes T, a equação horária da velocidade. V é a velocidade final, metros por segundo, V0 é a velocidade inicial em metros por segundo, A a nossa aceleração e T o nosso tempo em segundos. Vamos agora praticar o que nós vimos há pouco. Primeira questão diz o seguinte: enuncie a lei física a qual o herói da tirinha se refere. Observe que no texto ele diz: odeio aprender física no ônibus. Principalmente inércia, olha aí. Então a lei que ele está se falando aí é a lei da inércia, que seria a primeira lei de Newton, que significa dizer, se um corpo está em movimento, ele tende a ficar em movimento. Nessa questão 2, nós vamos fazer várias aplicações envolvendo a segunda lei de Newton da força resultante. Lembrando que a força ela é uma grandeza vetorial. Vamos ver cada caso. Na questão fala, nas figuras abaixo representamos as forças que agem nos blocos, todos de massa igual a 2 kg. Vocês estão vendo aí? Todos igual a 2 kg. Determine em cada caso o módulo da aceleração que esses blocos adquirem. Então, todos esses blocos de azul têm massa 2 kg. O que é que nós temos que fazer? Nessa figura número 1 aí que nós temos, F1 igual a 20 newtons. Podemos dizer, como só tem uma única força, posso dizer que minha força resultante vale F1. Logo, força resultante igual a massa vezes aceleração. Verifique as tonalidades das cores que estão na fórmula para a gente substituir os valores. Então, minha força resultante que está de verde ele vai valer F1, e F1 vale 20. E a massa que está de azul vale 2 kg. Substituindo, vamos ter 20 igual a 2 vezes A. Logo, nossa aceleração, 20 dividido por 2, 10 metros por segundo ao quadrado. Na figura de baixo, nós temos duas forças aí, F1, que vale 30 newtons, e F2, que vale 20 newtons. E elas estão em sentidos contrários. Sentidos contrários, quando a gente trabalha com vetor, a gente vai subtrair. Veja o esquema. Pegando a nossa força F1, que está nesse sentido,
e a nossa força F2, que está no sentido oposto, verifique que vai sobrar aí essa partezinha que está de verde, que será a tua força resultante, que será o sentido dela também. Logo, tua força resultante será a subtração entre as forças, o maior menos o menor, F1 menos F2. Lembrando, o sentido da tua força será no sentido da maior força, que no caso foi o 30, que você está vendo na figura. Substituindo os valores, você vai ter 30 menos 20 igual a 10 newtons. Achamos a força resultante. Agora vamos aplicar a segunda lei de Newton. Força resultante igual a massa vezes aceleração. Substituindo os valores, vamos ter força que é 10, massa que é 2, vezes A. Logo, a aceleração 10 dividido por 2 vai ser igual a 5 metros por segundo ao quadrado. Na figura agora de cima, você verifica que tem uma força F1 que vale 22 newtons e uma força F2 que vale 20 newtons. E eles apontam para o mesmo sentido e mesma direção. Nesse caso, nós vamos aplicar a soma de vetores, porque eles estão no mesmo sentido. Mas verifique o esquema. Pegando a nossa força F2 que está nesse sentido aí, 20 newtons. Colocando a nossa força F1. Juntando os dois, nós vamos ter de verde a nossa força resultante, com esse sentido aí. E a intensidade dele será dada por F1 mais F2, que será igual a 22 mais 20, 42 newtons. Agora, calculando a segunda lei de Newton, vamos ter força resultante igual a massa vezes aceleração. Substituindo os valores, vamos ter 42 igual a 2 vezes A. Logo, a aceleração será 42 dividido por 2 igual a 21 metros por segundo ao quadrado. Na figura de baixo, temos também duas forças, F1 e F2, iguais, de valores iguais a 20 newtons, no mesmo sentido e mesma direção. Então, vamos fazer a mesma coisa, vamos somar essas forças, porque estão no mesmo sentido. Veja o nosso esquema. Pegando a força F1 e juntando com a nossa força F2, eles vão ter o mesmo sentido e mesma direção. E a intensidade dela é dada por essa força de verde aí. Logo, minha força resultante vai ser F1 mais F2. Substituindo, vamos ter 20 mais 20 igual a 40 newtons. Então, já temos o sentido da força resultante. E já temos também a sua intensidade, o seu valor. Substituindo agora na fórmula, força igual a massa vezes aceleração, vamos ter 40 igual a 2 vezes A. Logo, a aceleração será 40 dividido por 2 igual a 20 metros por segundo ao quadrado. Agora nós temos, na figura de cima, três forças. Uma força F1 que vale 10 newtons, uma força F2 que vale 10 newtons e uma força F3 que dá 8 newtons, conforme o esquema mostrado. Vamos agora organizar para saber o que vamos fazer primeiramente. Verifique que você vai ter aí uma força F1 que está nesse sentido para a esquerda, tua força F2 que também está no mesmo sentido e uma força F3 que está no sentido oposto. Verifique que vai sobrar um pedacinho. Esse pedacinho que sobra é a tua força resultante, que está de verde, representado por esse sentido que está aí. Logo, vamos fazer o quê? Verifique que o F1 e o F2 está no mesmo sentido. Nós vamos somar o F1 com o F2. Como o F3 está no sentido contrário, nós vamos subtrair. Substituindo os valores, vai ter 10 mais 10, que é F1 e F2, menos 8, que é o F3. 10 mais 10, 20. 20 menos 8, 12 newtons. Achamos a força resultante. Logo, podemos dizer que força resultante é igual a massa vezes aceleração. Substituindo os valores, 12
igual a 2 vezes A. Lembrando que a massa em todos os casos vale 2. Logo, aceleração 12 dividido por 2, 6 metros por segundo ao quadrado. Na figura embaixo, nós temos aí uma força F1 que vale 4 newtons e uma força F2 que vale 3 newtons. E eles formam um ângulozinho de 90 graus. Então, nesse caso, nós vamos aplicar o teorema de Pitágoras. Lembrando que minha força resultante, representada aí de verde, terá esse sentido. Sempre, professor, sempre terá esse sentido. Então, força resultante ao quadrado igual a F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado. Substituindo os valores, força resultante ao quadrado igual a 4 ao quadrado que é F1 mais 3 ao quadrado que é F2. Então, força resultante ao quadrado, 4 ao quadrado é 16, mais 3 ao quadrado que é 9. Somando agora, você vai ter força resultante ao quadrado igual a 25. Como está ao quadrado, força resultante igual a raiz de 25, que é igual a 5 newtons. Achamos a força, vamos substituir na segunda lei de Newton. Força resultante igual a massa vezes aceleração. 5 igual a 2 vezes A. Então, aceleração 5 dividido por 2, 2,5 metros por segundo ao quadrado. Nessa figura, nós temos o F1 que vale 3 newtons e F2 que vale 5 newtons, formando um ângulo de 60 graus. Como o ângulo é diferente de 90 graus, nós vamos usar a regra do paralelogramo. Com o sentido da minha força resultante, representado de verde, dividido esse ângulo ao meio. Logo, você vai ter força resultante ao quadrado, igual a F1 ao quadrado, mais F2 ao quadrado, mais 2 vezes F1 vezes F2, vezes o cosseno do ângulo aí, que no caso é 60 graus. Substituindo, temos força resultante ao quadrado, igual a 3 ao quadrado, que é o F1, mais 5 ao quadrado, que é o nosso F2, mais 2 vezes 3, que é F1, vezes 5, F2, vezes 0,5. Cosseno de 60 graus, ele vale 0,5. Efetuando agora os cálculos, vamos fazer. 3 ao quadrado ele vale 9, 5 ao quadrado vale 25. Então, 2 vezes 3 dá 6, 6 vezes 5 dá 30, e 30 vezes 0,5 vai dar 15. Somando agora os valores, você vai ter 9 mais 25 mais 15, força restante ao quadrado igual a 49. Como está ao quadrado, vamos fazer força resultante igual a raiz quadrada de 49. E a raiz de 49 vale 7 newtons. Vamos agora aplicar a segunda lei de Newton e substituir os valores encontrados. Força que vale 7 igual a 2 vezes a nossa aceleração. Logo, podemos dizer que a aceleração vale 7 dividido por 2 igual a 3,5 metros por segundo ao quadrado. Nessa figura, nós temos a ação de 4 forças aí. F1 que vale 7 newtons, F2 que vale 1 newton, F3 igual a 10 newton e F4 que igual a 2 newtons, com seus respectivos sentidos e direções. Verifique que F1 e F2 eles estão na mesma direção, mas em sentidos opostos. Então, nós podemos fazer o seguinte. Pegando meu F1, que vale 7, e meu F2, que vale 1 newton, verifique que vai sobrar um pedacinho. Esse pedacinho é o sentido da minha força resultante entre os dois, que no caso eu vou chamar de força de 1 em relação a 2, que está aí de marrom. Então, o sentido da minha força resultante entre eles dois será esse. Logo, como são sentidos contrários, nós vamos subtrair, fazendo F de 1, 2, força de 1 em relação a 2, F1 menos F2, o maior menos o menor. Logo,
F1 que é 7 e F2 que é 1, 7 menos 1 igual a 6 newtons. Podemos fazer a mesma coisa com as forças F3 e F4. Veja aí. Pegando nossa força F3, que está nesse sentido para a direita, colocando a nossa força F4, que está para a esquerda, vai sobrar um pedacinho que será o sentido da nossa força resultante entre essas duas forças, que no caso vou chamar de F de 3, 4, que é a força de 3 em relação a 4 que está aí de azul. Logo, como estão em sentidos contrários, nós também vamos subtrair. Então, a força de 3 para 4 será o F3, que é maior do que o F4. F3 menos F4. Substituindo, vamos ter 10, que é o F3, menos 2, que é o F4. 10 menos 2, 8 newtons. Então, na primeira situação, vimos de marrom a força de 1 em relação a 2, que deu 6. Na segunda relação, a força de 3 em relação a 4 de azul, que deu 8. Juntando agora as duas figuras de marrom com azul, verifique o seguinte. Eles vão formar um ângulo de 90 graus. Logo, minha força resultante entre eles será essa de verde, representada aí. Como temos 90 graus, vamos aplicar o teorema de Pitágoras. Então, minha força resultante ao quadrado entre o F12, que está de marrom, mais o F34, que está de azul, ao quadrado ambos. Substituindo os valores, vamos ter. Nós achamos a primeira força sendo 6, que está de marrom lá em cima, e a segunda força que nós achamos aí de azul, que deu 8, ficando força resultante ao quadrado igual a 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Logo, nossa força resultante ao quadrado será 6 ao quadrado 36, mais 8 ao quadrado 64. Somando os dois, você vai ter força resultante igual a raiz quadrada de 100 e raiz de 100 igual a 10 newtons. Pronto. Depois que acharmos a força resultante, vamos agora aplicar a segunda lei de Newton para achar a aceleração. Força resultante igual a massa vezes aceleração. Então, 10 igual a 2 vezes A. Logo, aceleração 10 dividido por 2, 5 metros por segundo ao quadrado. Terceira questão, vamos fazer uma aplicação da segunda lei de Newton. Um carro de massa de 8 vezes 10 ao quadrado quilograma, andando a 108 km por hora, freia uniformemente e para em 5 segundos. Item A. Qual o modo da aceleração do carro durante a freada? Verifique que nós temos uma massa que vale 8 vezes 10 ao quadrado quilograma e que a velocidade inicial dele é de 108 km por hora. Porém, ele dá uma frenagem, ele freia, logo ele vai sofrer uma desaceleração. Ele faz isso no tempo de 5 segundos. Como ele vai frear, ele vai ter que parar, que está aí marcado de marrom. Então, para calcular a nossa aceleração, primeiro vamos ter que transformar essa velocidade inicial de 108 km por hora para metro por segundo. Vamos pegar e dividir por 3,6. 108 dividido por 3,6, 30 metros por segundo. Logo, vamos fazer a seguinte coisinha. Se ele parou, eu posso concluir que minha velocidade final ela será zero. Então, queridos, fazendo V igual a V0 mais A vezes T e substituindo os valores que nós temos, vai ficar 0 igual a 30 mais A vezes 5. Olhe para as tonalidades das cores que estão marcadas. Vamos agora passar esse 30 para o outro lado. Ele vai ficar negativo. E o 5A ficaria sozinho, positivo. Então, ficaria 5A igual a menos 30. Então, o que eu fiz foi passar o 30 para o outro lado, onde estaria o zero. Então, ele ficaria menos 30. Logo, a minha aceleração vai ficar menos 30 dividido por 5, aceleração igual a menos 6 metros por segundo ao quadrado. Ele é menos 6 por quê? Porque ele está freando.
mas ele quer saber o módulo. Então, o módulo de um número é um valor positivo. Então, ele passará a ser 6 metros por segundo ao quadrado positivo. Para calcular o item B, vamos fazer a força resultante. Qual a intensidade da força resultante no carro? Então, força resultante igual a massa vezes aceleração. Vamos fazer agora. Força igual massa, que é 800, por que 800? Ele diz que é 8 vezes 10 ao quadrado. 10 ao quadrado é 100. 100 vezes 8, 800. E a aceleração que nós descobrimos, de roxo aí, 6 metros por segundo ao quadrado. 800 vezes 6, 4.800 newtons. Então, encerramos a nossa aula por aqui hoje. Espero que tenham gostado e até uma próxima.